Olá pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Desenvolvendo Humanas. Meu nome é Cleiton Luiz e eu venho aqui para tirar uma dúvida a respeito de psicoterapia infantil. Você sabia que também criança pode sim fazer psicoterapia? Vamos falar um pouco mais sobre isso agora no canal. Bem, primeiramente, para poder a gente entrar no assunto, a gente precisa entender que a psicoterapia realizada por um adulto e, obviamente, a psicoterapia realizada por uma criança são terapias completamente diferentes. Logo, o mesmo profissional que de repente atende um adulto, não necessariamente ele vai ter as habilidades necessárias ou a experiência necessária para poder atender uma criança. Então, isso é uma coisa que é importante a gente salientar de diferente, tá bom? A experiência não é a mesma. É claro, é óbvio, né? Que um psicoterapeuta, né, alguém que faz uma terapia há muito tempo, ele vai ter sim uma bagagem, ele vai ter sim a parte da teoria, ele vai ter o conhecimento necessário para poder saber aplicar. Só que, quando a gente fala da psicoterapia em crianças, a gente está falando de uma psicoterapia um pouco diferente de uma terapia convencional. Então, aqui realmente é uma experiência específica que tem muito a contribuir quando o profissional já faz o atendimento regular somente com crianças. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa salientar. E aqui, por conta disso, eu tenho que destacar uma coisa que pode parecer óbvia para alguns, mas que para outras pessoas ainda assim pode ser uma novidade, ou então pelo menos nunca pararam para poder pensar a respeito disso. Do que, Cleiton? O idoso, o adulto ou, de forma geral, o adolescente também se encaixa nesse perfil, eles têm uma culturalização anterior, né? Eles têm uma cultura, eles têm uma sociedade, eles têm uma família, eles têm várias pessoas ali em volta, amigos, né? Várias pessoas ali em volta que de alguma forma estão influenciando o vocabulário dele. Ou melhor dizendo, enriquecendo o vocabulário dele, ensinando ele a tatear ali os sentimentos, ensinando ele a tatear os pensamentos. Então ele consegue verbalizar com muito mais facilidade aquilo que ele está sentindo. Então ele consegue transformar aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, com muito mais facilidade do que uma criança. Uma criança necessariamente, ela ainda não tem, necessariamente não, na maioria dos casos, né? Ela não vai ter ainda o seu repertório verbal completamente explorado. Então, muitas das vezes ela vai falar uma mesma palavra que significam várias coisas. Ela vai ter uma dificuldade enorme para poder ter essa mesma verbalização dos sentimentos, dos seus pensamentos, né? Porque ela ainda precisa de uma maturidade que ela ainda não tem. Ela precisa ainda de exemplos que ela ainda não possui. Ela ainda precisa de experiências que ela ainda não teve, né? Imagina se para adulto, muitas das vezes já é complicado verbalizar as coisas, que dirá ainda mais para uma criança. Então uma criança ela tem uma maneira, na verdade, diferente de expressar aquilo que ela pensa e sente. Não quer dizer que ela não vai expressar, mas ela vai expressar isso de uma forma diferenciada. Muitas das vezes, ou a gente pode dizer quase que 100% das vezes, ela vai manifestar isso numa forma em que a gente chama de lúdico, né? De uma forma lúdica. E o que seria essa forma lúdica, Cleiton? Essa forma lúdica, na verdade, ela é uma forma que se expressa muito mais na arte de brincar, na arte de projetar para fora, através de objetos, né, aquilo que ela pensa ou aquilo que ela sente. Bem, ó, quando a gente está falando de comportamento, Cleiton, então, que tipos de comportamento que eu posso identificar que não é adequado para a idade da minha criança? Bem, aí tem diversos fatores aí que a gente pode levar em consideração. Mas de forma geral, a gente pode recomendar que mudanças repentinas do comportamento precisam ser sempre averiguadas com cautela. Tudo bem? Então, fica de olho. A criança de repente teve uma mudança repentina de comportamento, para mais ou para menos, e essa mudança você não consegue identificar qual foi o motivo, né? Qual foi o disparo inicial para que isso ocorresse, é bom que você faça uma investigação a respeito desse comportamento. Para isso que você também precisa conhecer, no caso, né, o mundo, o universo daquela criança e saber como que isso ocorreu. Então é importante sempre ficar de olho, ok? Tá? Então, verificar, no caso, qual foi o motivo, como que a criança lidou com isso, né? Por que ela está manifestando agora esse comportamento completamente diferenciado? É uma forma de proteção? É uma forma de fugir daquilo? Enfim, né? Tem N coisas aí relacionadas a essa mudança de comportamento repentino. Mas se houve uma mudança de comportamento repentino, procure investigar da onde que veio, por que veio,
de quem veio, né? Que isso é sempre importante a gente ficar de olho, sim. Tudo bem? Tá? Então, foco nesse ponto, tá? Quando a gente fala também de enurese e ecoprese, né? Dificuldade de segurar o xixi e dificuldade também de segurar o cocô. A questão maior nesse quesito é que até os 5 anos é completamente convencional a criança ter dificuldade de enurese e ecoprese. Isso aí pode ocorrer normal como parte do desenvolvimento infantil, uma hora ela acaba segurando isso. Só que com o passar, né, dos 5 anos, a depender de como que é o relacionamento, o desenvolvimento dessa criança, pode começar a fazer parte de algo maior, de um problema maior, entende? E aí sai um pouco do desenvolvimento funcional, tudo bem? Então a gente começa então a ficar um pouquinho, né, preocupado em saber da onde que está vindo essa dificuldade, ok? E por que que ela também se manifesta, né, dessa forma, ok? Então muitas das vezes você pode sim levantar também uma bandeira de alerta caso a criança acabe apresentando esse tipo de dificuldade, tá? Bem, outro ponto também que é importante, quando a criança é agressiva demais, né? Aí, lembra, aquela coisa que eu falei da mudança repentina de comportamento pode também manifestar agressividade. Então, na agressividade, você também vai ficar de olho. Uma criança que é muito agressiva, você já começa a perceber que existe ali uma imposição no meio, né? Uma imposição diante das relações que ela está querendo manifestar alguma coisa. E aí é onde a gente começa a ver da onde que vem aquilo, ok? Lembrando que é normal uma criança manifestar vários tipos de comportamento ao longo do dia, principalmente no dia agitado, uma criança tem muita energia. Só que aqui eu estou falando de comportamentos que, de forma geral, são comportamentos que você percebe que são comportamentos excessivos. Muitas das vezes, eles são realmente corrigidos pela boa educação, eles são corrigidos pelo bom acompanhamento, eles são corrigidos pela falta de ausência. Falta de ausência, ou melhor, né? No caso, pela presença dos pais, pela presença do responsável, pela presença de quem deveria estar ali com a criança naquele momento, tá bom? Ou a todo momento, né? Então, a gente tem que olhar esse tipo de comportamento normalmente como uma resposta de algo que está acontecendo também, né? Mas existe algo que está acontecendo naquele momento e existe algo que está acontecendo ali já no mundo imaginário da criança já há algum tempo e aquilo vem sendo manifestado de diversas formas, inclusive na agressividade. Fique de olho quando for excessivo, né? Principalmente em comportamentos excessivos, tá bom? Vamos lá, outras questões também que podem apresentar no caso com relação à criança, a gente pode dizer choro, a gente pode dizer isolamento, a gente pode dizer desenhos atípicos, né? Quando você vê que não é típico a criança ficar desenhando determinadas coisas, né? É muito avançado para a idade dela, é muito complexo para a idade dela. Tipos de brincadeiras também que você percebe que também está muito avançado para a idade dela, muito complexo. Note que é de extrema importância você ficar vigiando o que aquela criança está respondendo, o que aquela criança está emitindo de comportamento, entende? Né? Para que você consiga acompanhar o desenvolvimento real dela e saber quando que algo está saindo da linha da normalidade de uma criança da idade dela. Para isso você vai precisar fazer um acompanhamento médico, você também vai precisar fazer um acompanhamento clínico, né? Minimamente clínico, né? Se você já tiver um acompanhamento terapêutico, é interessante também estar fazendo esse tipo de aplicação e ter esse tipo de cuidado, tá tirando esse tipo de dúvida e aí você está fazendo algo mais caso seja necessário, ok? Bem, Cleiton, percebi que o meu filho ou a minha filha, né, ou o menor ao qual eu tenho zelo e cuidado, eu preciso estar dando uma atençãozinha a mais, né? Eu preciso realmente estar colocando essa criança em psicoterapia. Como é que funcionaria essa psicoterapia se essa criança fizesse parte de uma? A priori, a gente precisa definir que toda psicoterapia normalmente sempre vai começar com os responsáveis, né? Porque é imprescindível a gente conhecer como é que é o ambiente dessa criança primeiramente. Então, a gente precisa saber da onde que essa criança está inserida, da onde que ela está sendo alimentada, da onde que ela está tendo o mundo imaginário dela, que ela está criando, né, os vínculos sociais dela. Preciso entender completamente tudo o que está acontecendo com aquela criança.
E aí, após saber qual que é o território daquela criança, onde que ela nasceu, onde que ela está convivendo, quem são os adultos ali ao redor dela, se ela tem amizade, se ela tem ali os vínculos, né, que ela tem de repente na escola, digamos assim, nos passeios que normalmente ela faz, enfim. A gente precisa saber do dia a dia dessa criança e principalmente da relação com os pais, né? Após saber desse universo dela, aí a gente começa então a vasculhar através da ludoterapia cada vez mais o universo dessa criança. E aí a gente vai ter aí diversos tratos, né, diversos jeitos que a experiência realmente vai dizer qual que é o melhor caminho a se seguir. E posteriormente, de tempos em tempos, e aí cada psicólogo vai ser o seu período, até porque cada criança pode demorar para poder manifestar o período, ou de repente o psicólogo sempre coloca lá, todo final de sessão sempre conversar com os pais, que é importante. E aí vai depender do psicólogo, vai depender dos pais, uma conversa mútua, né? Claro, pode ser também. Então tem muita dependência aí da maneira como o psicólogo específico vai querer fazer o tratamento, tá bom? Mas de forma geral, de tempos em tempos, os pais precisam ter, né, o feedback do que está acontecendo com a criança. Os responsáveis, né? E aí os responsáveis, eles vão automaticamente ficarem a par daquilo que está acontecendo na psicoterapia e o psicólogo normalmente também vai dar um caminho a ser seguido, vai dar uma trilha aí a ser realizada com essa criança, ok? E o acompanhamento sempre realizado, né, pelo tripé, a criança, o psicólogo e os responsáveis. Isso é de suma importância também a gente ter esse entendimento. Bem, ó, vamos lá. Um último recado que é preciso dar para quem acredita que esteja cuidando de uma criança e que acredite que essa criança precise fazer psicoterapia. Primeiramente, você precisa entender que o fato dessa criança ter a necessidade de fazer psicoterapia, de você necessitar de ajuda, isso não significa que você não esteja sendo bom o suficiente para essa criança. Muito pelo contrário, tá bom? Significa que nenhuma criança vem com manual de instrução. Cada criança é uma criança. E que muitas das vezes tem alguns pais que, percebendo que está tendo alguma dificuldade de lidar com aquela criança, muitas das vezes empurra mesmo e vai sem se importar com aquilo. E fala, uma hora essa criança aprende. Só que acontece que pode acontecer dessa criança acabar tendo uma certa dificuldade que, não sabendo lidar com aquilo, vai acabar virando algum tipo de dificuldade muito maior do que deveria ter sido, né? Então, e isso é muito comum, viu? Né? O pior que pareça, realmente é muito comum. Então, o fato de você, primeiramente, entender que precisa de ajuda não te torna você melhor ou pior, né? Muito pelo contrário. Nota que, na verdade, você se importa, que você realmente está interessado em fazer o melhor possível. E se você precisa, se você está a fim de entregar o melhor possível, por que não pedir ajuda? Por que não pedir ajuda de um profissional especializado para isso, que esteja ali realmente qualificado para isso? E aí você vai, com essa ajuda, você vai seguir esse manuseio, vai seguir esse tipo de entendimento, de consulta, de conselhos, né? Enfim, de acompanhamento de forma geral, e ao ver o resultado, você vai até onde realmente for necessário. Vai chegar um momento que aquilo não tendo mais dificuldade, não tendo mais um impacto, né? Não tendo que tinha antes, não tendo mais aquela resposta, né? Que antes era tão, sei lá, enfim, aquilo que de alguma forma atrapalhava no desenvolvimento. Esse problema tendo sido resolvido, aquela questão, demanda tendo sido resolvida, automaticamente segue-se o caminho normalmente do desenvolvimento daquela criança, só com a inclinação, com a educação que os pais dão, com o acompanhamento que os pais dão, né? Caso haja necessidade novamente de ser realizado algo mais técnico, volta-se novamente para a psicoterapia, volta-se novamente com a ajuda do profissional. Então não tem nenhum problema em pedir ajuda, muito pelo contrário, o problema vai ter se, havendo a necessidade de pedir ajuda, essa ajuda não for solicitada, ok? Então, nenhuma criança vem com um manual de instruções, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Segundo, toda criança é uma criança, toda criança é um mundo. Então, você desejando fazer o melhor para ela, você tem que sim lançar mão de todas as coisas que estão ao seu alcance, né? Inclusive a ajuda de um profissional para isso. Então, não se menospreze, não se humilhe ou não se sinta inferior ou abatido, ou um péssimo pai, uma péssima mãe ou um péssimo responsável,
por de repente não estar sabendo lidar com determinada ação de uma criança, né? Com uma determinada questão de uma criança, muito pelo contrário, ok? Tá? Se sinta que você, na verdade, está amando essa criança e está querendo de alguma forma entregar o melhor para ela. Bem, chegamos ao final de mais um vídeo então. Eu espero ter tirado aí, se não todas, a maioria das dúvidas que se tem a respeito de psicoterapia infantil. Mas se ficou alguma dúvida e você queira perguntar, pode utilizar os comentários aqui do canal embaixo, que eu vou estar aqui disponível para poder estar respondendo vocês. E se não ficou nenhuma dúvida, eu só peço que você realmente curta aí o vídeo, que você compartilhe aí com os pais, aí, com as pessoas que estiverem preocupadas, cuidando aí de infantos, né? Crianças que realmente estão precisando de cuidado, de ajuda, tá bom? E até para poder saber também, né? No caso, algum detalhe específico a respeito da educação, que eu acho que é de suma importância a gente ter realmente o máximo de conhecimento possível para poder saber a respeito do desenvolvimento daquele que a gente ama tanto, né? Daquele que a gente está cuidando, ok? E que né, realmente depende muito disso. Se você ainda não é inscrito no canal Desenvolvendo Humanas, se inscreve aí no canal também, para poder você ficar por dentro de todas as novidades que a gente postar por aqui, tudo bem? Desde já agradeço, valeu galera, abraço!